Oi, gente, tudo bem? Então, vamos dar continuidade aí. A gente falou sobre os fungos, né? Então, e agora a gente vai falar sobre os vírus. Bom, gente, eu acho assim, o vírus é o mais gritante, assim, de diferença das bactérias e dos fungos, tá? Os fungos, além deles ser um eucarionte, que eles na prova, teve gente que errou ainda, que não viu a diferença disso ainda, olha lá. Então, assim, eu acho que o que vocês têm que sair sabendo, dentro de cor e salteado, é a diferença dos três, sobretudo um vírus que é muito diferente dos outros, tá? Então, eu dei uma sintetizada, tá? Para não deixar muito pesado para vocês. Vocês que, quando a gente teve reunião, o pessoal está falando que o pessoal está colocando muito trabalho para vocês. Sim, não só a turma de vocês, mas de maneira geral. Espero que eu não sei se fosse um desses, mas eu acho que não. Mas ainda assim, aí hoje eu fiz um exame de consciência e dei uma diminuída. Mas enfim, então aqui está um breve histórico, né, dos vírus, como eles foram descobertos, tá? A origem da palavra vem do latim veneno. Ele foi a primeira vez descoberto, gente, sobre um desse de planta no fumo, tá? Então ocorreu a filtração. Então o pesquisador fez uma filtração do infundido da planta que estava doente e aí aplicava, né? Então era um filtro que era para bloquear as bactérias. Até então já sabia a existência das bactérias e mesmo passando pela filtragem ele viu que não estava rolando, que assim, quando ele aplicava nas nas outras plantas, eles ficavam doentes, né? A planta apresentava os mesmos sintomas. Então, ele descobriu que tinha alguma coisa ali que não era a bactéria que estava causando a doença. Mas foi só com o advento da biologia molecular, né, que a gente conseguiu realmente determinar os vírus, né? Tanto a nível submicroscópico, que significa submicroscópico. Os vírus, eles são muito pequenos, né? Eles são no microscópio óptico, onde a gente consegue ver as bactérias e os fungos, a gente não consegue visualizar os vírus, tá? Então, os vírus eles são menores que isso ainda, tá? Então, a gente só consegue ver os vírus no microscópio eletrônico de transmissão, tá? Que são microscópios que aumentam 3, 5 mil vezes, tá? 30 mil vezes. Então, daí a gente consegue visualizar os vírus, tá? Então, eles são somente vistos a microscopia eletrônica. Os vírus, né, como a gente sempre vocês viram que até agora a gente não comentou deles, até quando a gente falou da taxonomia, né, seja do Itaker, seja do qual eu use lá, e de todos, né, a gente não comentou deles, porque os vírus eles não se enquadram ainda em nenhum daqueles reinos, né, eles não têm a estrutura celular, o vírus não tem a estrutura celular, né, até porque o vírus, né, a gente vai ver que na verdade ele é uma proteína e um ácido nucleico, pode ser um DNA ou um RNA. Então, o vírus, que ele nem consegue existir fora da célula, né? Assim, na verdade, ele existe numa forma, mas que ele não desenvolve nenhuma atividade vital, ele não tem uma forma vegetativa fora da célula, né? Porque ele não tem metabolismo. Ele necessita, a gente vai ver que ele necessita de todo o metabolismo da célula hospedeira. Por isso que uns falam que vírus é uma entidade, que vírus não é um ser vivo, enfim, né? Então, gente, como eu falei para vocês aqui, claro, se ele precisa de uma célula para existir, né? Ele é um parasita de tudo, porque ele tem que colar em alguém, né? Então ele é um parasita, que ele não está servindo para nada, só tá sugando, né? E isso que a gente vai ver que ele tem função. Enfim, então os vírus, gente, eles são um parasita intracelular obrigatório, tá? Ou seja, eles têm que estar dentro de uma célula, tá? Porque eles não têm maquinaria enzimática nenhuma. E parasitas, né? Porque isso da relação ecológica mesmo, né? Parasita que um se dá bem e o outro se lasca, né? E essa é a ideia. A gente vai ver depois que o vírus traz algumas coisas, mas enfim, depois a gente fala. Via de regra, não, tá? Então, por isso que eles são tidos como parasita intracelular obrigatório. Então, o vírus, por definição, ele contém um DNA, um ácido nucleico, né? Onde esse ácido nucleico pode ser ou um DNA ou um RNA. Ele contém um revestimento proteico, tá? Que a gente fala que o nome é o capsídeo. A gente vai falar daqui a pouco deles. E algumas espécies de vírus possuem envelope, que é uma membrana plasmática, que inclusive é a membrana plasmática que ele roubou do hospedeiro. Tá? Que na hora que ele sai, ele leva a membrana plasmática. Então ele sai, empurra e leva a membrana com ele. Tá? Ele só consegue se multiplicar no interior da célula. Claro, se ele só tem um DNA.
Até a proteína ele perde na hora que ele entra na célula, que a gente vai ver. Então, se ele só tem um DNA, como que vai sintetizar o dele? Ele não consegue captar substratos, ele não consegue fazer nada, então ele necessita de uma célula. Precisa de toda a maquinaria enzimática da célula para produzir proteína, enzima, enzima né, também, lipídio, carboidrato, enfim, tudo. Para sintetizar tudo que é dele, tudo que é essencial. E o essencial para o vírus é o quê? Um ácido nucleico e uma proteína. Ponto. Tá? Então, gente, o vírus, ele é um DNA, é um ácido nucleico, que é um DNA, um RNA, envolto por uma proteína. Ponto. Tá? E ele depende de uma célula para existir. E eles são capazes de codificar o seu genoma inteiro, utilizando a enzima do hospedeiro. Claro, ele vai se dividir, ele tem que sintetizar. Se é um DNA, ele vai sintetizar um DNA, se é um RNA, ele tem que sintetizar um RNA. Então, ele não, a célula do hospedeiro dá para ele. E além disso, a proteína dele lá no citoplasma. Tá? Quem são os hospedeiros dos vírus? Todo mundo, gente. Então, vírus infecta célula animal, célula vegetal, bactéria, que a gente chama de bacteriófago, fungo, protozoário, vírus infecta todo mundo. Até, gente, a gente usa uma técnica hoje em dia, estou dando aula na pós, tem 2 alunos que da Federal do Rio Grande do Sul, eles trabalham com CRISPR, que é uma edição de DNA. E a gente descobriu a edição de DNA, é um mecanismo, por isso tem que investir em pesquisa. Eu estou doido porque pesquisa, pesquisa básica. Quem fala uma bosta dessa, tem que se desconsiderar. Porque você vê em 80, os caras viram que tinha uma sequência, né, iguais de nucleotídeo no DNA da bactéria, e não sabia o que era, mas assim, chamou a atenção, uma publicação e tal. Depois descobriu que era o mecanismo de defesa que a bactéria tem de editar. Então, quando o vírus infecta, ela limita ele, tira e degrada ele. Então, é um mecanismo de defesa da bactéria. E hoje a gente consegue utilizar, via as enzimas da bactéria, né, esse mecanismo, que é o CRISPR-Cas9, editar DNA. Então, pega uma pessoa que é diabética, então, a célula beta tem algum problema que não produz a insulina no pâncreas, mas ele tem a célula beta e a célula alfa, produz o glucagon. Então, dá para você injetar fazer a célula, editar o gene da célula beta, da célula alfa, fazendo com que ela comece a produzir insulina. Por isso que a gente, quando você ouvir, por que é insulina básica? Meu, é um imbecil que está falando isso sem tamanho. E principalmente os tontos ainda que negam a ciência. Então, isso aí vocês desconsideram, né? Tá? E, enfim, é isso. Vírus infecta todas as células. Tudo bem? Bom, agora... Tá. Vamos lá, então. Como que o vírus faz? Tá? E para que o vírus usa? Porque você pensa assim, professor, mas se o vírus infecta... Por que infecta todas as células? Por que a gente não usa ele para defesa? Né? Exato. Então, a gente tem... Antes, utilizavam muito uma terapia que era o bacteriófago, que era vírus específicos, né, da bactéria para tratar as doenças. Só que isso não foi muito para frente, porque esse era um produto mais caro e teve o surgimento dos antibióticos, né? Então, hoje, como com o surgimento da resistência dos antibióticos, se está incentivando, né? Voltou algumas pesquisas, né? Voltaram as pesquisas mais voltadas para essa terapia com fago, né? Quando a resistência. Mas por muito tempo se utilizou, tá? E também está se utilizando como oncolíticos. Oncolíticos são as drogas que agem, tá? Nas células tumorais. Tudo bem? Então, quanto ao tamanho dos vírus, foi o que eu falei para vocês. Então, numa escala, então aqui a faixa visível, né? A gente consegue mímica, a gente consegue ver. Mas no caso eu minto aqui uma lombriga. Aí aqui é o tamanho de uma célula do eucarionte, nas bactérias, ou diferentes tamanhos das bactérias, e o vírus, ou seja, a gente só consegue ver, essa aqui é a faixa do microscópio óptico, né? A gente só consegue aumentar até 1000 vezes. Por isso a gente precisa de microscopia eletrônica, tá bom? Olha uma outra comparação aqui, ó, bem rápido para vocês. Olha então aqui, ó, olha o tamanho do hemácia, olha uma bactéria, olha o vírus, essa sujeirinha aqui, ó, olha um aumento maior aqui, aumentando aqui a bactéria, ó, olha o vírus lá, e alguns vírus. Mesmo dentro dos vírus, assim como as bactérias, a gente vai ver, ó, eles têm forma e tamanhos diferentes, ó. Tá vendo a diferença entre o vírus? Passou muito rápido? Tá vendo? Aqui, aqui, tá certo?
Então, como eu falei para vocês, os vírus eles vão variar de tamanho, né? Então, eles são menos de 100 nanômetros de diâmetro e alguns centímetros de nanômetros em comprimentos, tá? Então, aqui uma bactéria, um Staphylococcus, tá? Ainda é um coccus que ele já é bem pequeno, né? E olha a diferença aqui. Aqui a gente já consegue ver a diferença do quê? Né? Um vírus tamanho, um poxvírus, e olha, a gente já consegue ver não só a diferença de tamanho, como também a diferença de forma, né? Tudo bem? Então, a estrutura básica do vírus é isso daqui, gente. Ó, esquece essa capinha de volta aqui por enquanto. É esse cristalzinho aqui, tá? Que é a cápsula, a gente vai ver o tamanho dela. Então, é a cápsula, tá? E o DNA. Então, essa é a partícula de um vírus. É a cápsula e o DNA. Oh, meu Deus. Bem? Então, a partícula viral, ela é composta do capsídeo, tá? Que é a proteína, e o ácido nucleico, que é um DNA, um RNA, tudo bem? Tanto que a classificação dele se dá através do ácido nucleico e pelas diferenças das suas estruturas, tudo bem? Então, quanto ao ácido nucleico, né, ele pode ser um vírus DNA, RNA, né, um vírus de DNA de fita dupla, de fita simples, de RNA de fita dupla, ele pode ser linear, pode ser circular, então dependendo do tipo da espécie, certo? Então, o capsídeo, gente, a função do capsídeo é proteção, e dá rigidez, e a forma dele, né? Porque se a gente olhar, uma icosaédrica, helicoidal, uma forma mais complexa, tá? Tudo essa forma, quem dá para esse, ó, que o DNA está aqui dentro, DNA não, né? O ácido nucleico, pode ser o RNA, ó, está aqui dentro, o ácido nucleico está aqui dentro. Então, a função do capsídeo é essa proteção, né? Rigidez, e dá a forma, né, dá a simetria para esses vírus, tá bom? E essas proteínas todas, elas são decodificadas pelo DNA do genoma viral, ou seja, dentro do ácido nucleico do genoma do vírus, tem que ter o genoma dele, né, e também a sequência das proteínas dele e como essas vão ser produzidas, tá bom? Então, e se ele tiver envelope, também tem que ter essa informação para ele roubar o envelope da célula. Tudo bem? E aí agora a gente tem alguns vírus que são os vírus envelopados. Vírus envelopado é que ele vai carregar essa bicamada de fosfolipídio e proteínas, ou seja, é a membrana plasmática da célula. Então, quando ele sai da célula, ele carrega essa com ela, tá? Então, a estrutura, o envelope, o capsídeo, ó, e o DNA. DNA não, né? O ácido nucleico. Tá bom? Essa é a estrutura de um vírus completo. Não é um vírus completo, mas então se não tem o envelope? Não. Algumas espécies têm envelope. Tá? Agora, a estrutura básica é o capsídeo e o DNA. Tudo bem? Bom, as espículas são as espículas deles são essas proteínas que servem para ligação na célula do hospedeiro. Lembra, na bactéria também não tinha? O pili, né? O capsídeo dela. Então, ela pega ó, a glutinina para se ligar, tudo bem? Então, são os fatores, tudo bem? Nota aqui mais. Então, um exemplo básico dela, o ácido nucleico, o capsídeo, tá? O vírus nuca, o vírus não envelopado, e um vírus envelopado, que é essa mesma estrutura do capsídeo, com o DNA e o envelope sobre esse. E tem algumas formas, então, forma licoidal, dá para ver as diferentes formas, né? Uma forma complexa, que tem um vírus da AIDS dessa maneira. A classificação vai se dar, como eu falei para vocês, se é um DNA, um RNA, fica simples. Né? A simetria, como eu já conversei com vocês, isomeria. E, bom, a multiplicação do vírus. Então, a síntese do material genético da proteína viral do vírus é dependente da célula do hospedeiro. Né? Então, vai depender exclusivamente do quê? Das enzimas do hospedeiro. Então, para ele conseguir se multiplicar, ele tem que conseguir entrar na célula do hospedeiro. Tá? É por isso que os vírus têm muitas especificidades, né? A gente tem o Covid que acomete o sistema respiratório, né? O vírus da gripe acomete o sistema respiratório. Aí a gente tem a parvovirose, que vai cometer o intestino. Então, ele tem uma que ele tem que conseguir se ligar na célula do hospedeiro, ele tem que conseguir entrar lá, tá? Então, por isso que tem as especificidades, né? Quais as células que tem.
E antes de ele manifestar o sintoma, a gente tem 2 ciclos, né, de multiplicação do vírus, que é o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Tá? Quanto ao ciclo lítico, gente, é lítico porque, pelo próprio nome já está falando, já vai ocorrer a lise da célula. Tá? Então, o vírus, ele inocula o material genético dele na célula, então ele pega o capsídeo, ó, isso aqui funciona até como uma seringa, ó. A ampola, ele vai injetando material genético, o material genético dele entra no DNA, né? Então tem a absorção, aí a penetração, ele vai entrar na célula, aí ele vai entrar dentro do DNA dela, tá? E aí ela vai conseguir, aí ele começa a comandar a célula, tá? Então ele começa a mandar um monte de RNA mensageiro lá para o citoplasma produzir a proteína dele, tá? Porque lembra, proteínas são produzidas lá nos ribossomos. Então ele vai ter a produção da proteína, tá? E ele começa a sintetizar um monte de DNA, tudo bem? Aí essa terceira, essa quarta fase, a gente fala que é a biossíntese. Então a primeira é a absorção, a penetração, a biossíntese, né? Que ele vai começar a sintetizar ele mesmo, tanto a proteína quanto o DNA. E a última fase é a maturação. A maturação é onde esses caras que estavam no núcleo e a proteína que estava no citoplasma começam a se juntar e formar o vírus. Após ter uma quantidade grande, ocorre a última fase, que é a liberação, que ocorre a lise da parede da bactéria, inclusive por enzimas que o próprio hospedeiro produz para degradar. Bem, esse é o ciclo lítico. Então ele entra no DNA, começa a replicar um monte dele e estoura. Tá? O final é a morte do hospedeiro. Outro ciclo é o ciclo isogênico. O ciclo isogênico ocorre a penetração dele, né, e a incorporação no DNA. Aí acontece o quê? O vírus só fica lá. Então, toda vez que a célula for se dividindo, ele está lá. O herpes vírus, acontece isso. Né? A gente tem isso em animal. É, bovino tem, suíno tem, a gente tem. Né? Então, tá lá. E, assim, toda vez que ocorre alguns fatores predisponentes, então, durante a gestação, ou no estresse, depende do ciclo estral, aí ele começa a se proliferar e ele entra no ciclo lítico. Aí aparece a sintomatologia, tá? E dependendo qual que é o herpes, né? Vírus, aí vai ter sinal ou reprodutivo, enfim, na pele, depende qual o herpes vírus, tá bom? Então, quando ocorre um sinal, ele volta a se multiplicar. Mas se não, ele fica lá. Toda vez que ocorre a divisão, né, então ocorre a duplicação do DNA da célula do hospedeiro e da célula e do vírus. Né, vai indo até ele conseguir ter o ambiente adequado para isso. Ou não, muitas vezes o vírus vai ficar lá e ele é incorporado, e quando ele é incorporado, assim, um dos grandes saltos da evolução, sobretudo para os micro-organismos, são os bacteriófagos. Então, a bactéria ela não tinha capacidade de sintetizar uma enzima e o vírus sintetizava essa enzima. Então, ele é incorporado, essa enzima é fundamental para a bactéria, e a bactéria passa a exercer atividades que ela não tinha. Tá? Então, o vírus é um dos grandes responsáveis por ter esse fator, né, essa evolução. Tudo bem? Então, ele é incorporado nesse ciclo isogênico e lá ele fica. Inclusive, os vírus, algumas moléculas de resistência, né, que as bactérias adquirem, vêm de bacteriófago, que está no meio, né, então ele tem aquela sequência que dá uma característica de uma proteína, de alguma coisa para a bactéria, ele incorpora ela, ou no plasmídio, ou no DNA genômico, pronto. Essa bactéria passa a ter essa capacidade de ser resistente a um antibiótico que ela nunca teve acesso. Tá? Enfim, aqui o resumo da biossíntese de maneira geral. Então, o vírus entra, o DNA dele se liga, né? Ele manda os RNA vão começar a produzir as proteínas dele, do capsídeo, no citoplasma. Ele começa a produzir um monte de réplica, né, do seu DNA viral, e depois ele sai e ocorre a maturação por encontro desses dois, aí ocorre a lisa da célula e ele vai infectar outra célula. É nesse momento que começa a aparecer os sinais clínicos. Então, por isso que não ficam uns dias, o Covid demora quantos dias, né, até ter o sinal clínico, e por causa disso, porque demora esse tempo para ele conseguir romper e ter uma quantidade X, né, porque quanto menor a carga viral, né, mais demora a infecção, ou pode ser que você não tenha infecção, né, então, porque assim, a quantidade de partícula viral é igual de bactéria, vai influenciar, se tiver mais, é mais fácil de sobressair sobre a sua resposta imune, tá bom? E aí sempre, assim, a gente fala que é o dogma, né? O dogma da natureza, que é o quê? É a transcrição e a tradução. Transcrição é o DNA sendo lido, né? O DNA é lido em RNA, o RNA é lido em proteína. Aí os vírus que possibilitaram a gente aprender a fazer o caminho inverso.
Por quê? Porque você pode pensar, como que o vírus RNA vira um DNA? Ele entra lá, bate no DNA e olha, deixa eu entrar? Não, ele vai sintetizar uma enzima, que é um fator, que é a transcriptase reversa, e o RNA vira DNA e aí ele é incorporado na célula. A gente, inclusive, utiliza essa técnica, né, para a gente conseguir fazer, para fazer o diagnóstico de vírus de RNA, exemplo, coronavírus, a gente não consegue fazer pelo PCR comum, por isso que a gente tem que fazer pelo real-time, que é esse processo onde a gente utiliza o RNA, converte ele em DNA e a gente consegue quantificar. Tá? Bom, então, quanto à infecção viral, né, então a gente tem alguns termos, né? Então, ele pode ficar, toda vez que ocorre uma infecção, ele pode ficar num período de latência, que é o que eu estava falando para vocês, esse tempo, né? Então, ele permanece dormente da célula por anos, meses, dias, né? Sem apresentar o sintoma, e quando tem uma imunodepressão, ele, pumba, sai da latência e desenvolve. Então, aqui é o número de vírus, né? Ele começa a replicar. Quando ele começa a replicar automaticamente, é como se aqui fossem sinais clínicos, tal. Então, após dias, meses e anos. Ou pode ter uma infecção aguda, que logo de cara, que nem o coronavírus, pumba, de cara ele já dá, vírus da gripe. Você entra em contato com uma pessoa, de pensar de dias, você já tumba, tem, ele começa a replicar, blá, 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 tem um monte de sintoma e cai. Ou ele pode se manter persistente ou latente. Tá? O persistente ele vai se manter e o latente tem isso. O persistente é duração gradual por longos períodos, tá? Bom, gente, deu uma boa resumida mesmo, para não ficar maçante para vocês, tá? Porque a gente já teve com bastante aula, e quando a gente teve uma reunião, todo mundo estava falando que já não está reclamando, né? Comentei com vocês, né? Ou não? Enfim, tinha muita aula, papapá, os vídeos estavam longos, eu fiz uma autocrítica, assim, eu vi que meus vídeos estavam longos, né? Não só nessa disciplina, na outra estava mais longa ainda, e aí, então, enfim, isso que eu fiz, tá? Vou mandar essa questão para vocês. Gente, muito obrigado, tá? Espero que eu tenha conseguido passar a essência mesmo, que era o que eu queria. Bem, qualquer dúvida, fique à disposição. E é isso aí.